Você treina costas, mas ainda não conquistou a hipertrofia que eu gostaria? Hoje eu vou te mostrar 7 segredos que estão entre as coisas mais importantes para você continuar a obter hipertrofia nos seus dorsais e resolver esse problema de uma vez por todas. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Dan Torres, especialista em hipertrofia, biomecânica e cinesiologia, e ajudo as pessoas a conquistarem os seus objetivos de forma eficaz há mais de 24 anos. E sejam bem-vindos ao canal Dan Champions. Eu entendo que pode ser muito frustrante treinar dorsal e não ver resultados, mas esses 7 segredos que eu vou apresentar para você será um divisor de águas, farão toda a diferença no seu treino. Se você incluir esses 7 segredos no seu treino de dorsal, você vai resolver esse problema de uma vez por todas e vai voltar a ter resultados cada vez melhores. Antes de eu falar quais são os 7 segredos, eu vou explicar para vocês porque dorsal é uma musculatura muito difícil de hipertrofiar. Inclusive, ela é a mais difícil de hipertrofiar do corpo humano, dos músculos treináveis, juntamente com o gastrocnêmios. Então vamos lá. Basicamente por 2 motivos. Primeiro motivo, é uma musculatura que quando a gente treina, a gente não consegue vê-la, né? Independente do exercício, se você estiver fazendo puxadas ou remadas, você não consegue olhar para a musculatura. Mesmo que tiver um espelho atrás de você, não tem como você ficar olhando para trás. E se tiver um espelho do lado, não vai resolver. Porque você teria que ver a musculatura realmente alongar e contrair. Um outro motivo é porque nós somos dominantes de braço. Ou seja, no dia a dia, para fazer diversas tarefas, a gente usa muito as mãos, os braços, né? E a gente está muito acostumado com flexão de cotovelo, extensão de cotovelo, flexão de ombro, extensão de ombro, mas a gente não está acostumado a contrair a musculatura dorsal. A gente não está acostumado a usar ela. Porque a gente usa bastante ela quando a gente faz movimentos em que a gente puxa algo, né, num movimento horizontal ou num movimento verticalizado. Só que isso não faz tanto parte do nosso dia a dia. A gente está mais acostumado a fazer força com o antebraço, o bíceps, os deltoides, né? Então, devido a essa questão de sermos dominantes de braço, então é muito, muito difícil nós conseguirmos hipertrofiar o dorsal, principalmente, né, quando a gente passa de 6 meses, 1 ano de treino. E os gastrocnêmios, o motivo é parecido. Um dos motivos é que a gente também não consegue ver, né, quando a gente está treinando tanto exercícios com o joelho estendido, né, que trabalha o gastrocnêmio, como exercícios em que nós trabalhamos principalmente o sóleo. Mas no caso dos gastrocnêmios também tem um outro motivo, que aí é um pouco diferente. Os gastrocnêmios, eles são compostos mais por fibras tipo 1, que são fibras mais voltadas para resistência. Então, devido a isso, é mais difícil de hipertrofiar. E é uma musculatura que a gente usa muito no dia a dia, né? Sempre quando a gente está parado, ou andando, caminhando, enfim, diversas tarefas que a gente faz no dia a dia, a gente sempre está fazendo flexão plantar e dorsoflexão. Flexão plantar, dorsoflexão. Então, por isso que é muito difícil. Muito bem, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês os 7 segredos incríveis. Vou mostrar para vocês todos os segredos aqui no Pule Frente, tá? O Pule Frente é um exercício que trabalha principalmente o latíssimo do dorso, né? Também conhecido como grande dorsal. Tudo que eu vou apresentar aqui para vocês também vale para qualquer outro exercício que for de remada, tá? Muito bem. Primeiro segredo. O primeiro segredo é depressão das escápulas, ou também depressão dos ombros. O que seria isso? Vou mostrar aqui para vocês. Ó, quando eu apenas desço com os ombros para baixo e, consequentemente, também estou fazendo a depressão das escápulas. Quando eu faço esse movimento, sem fazer a flexão de cotovelo, eu estou fazendo a depressão das escápulas. O que a maioria das pessoas fazem, na verdade quase todo mundo, né? Faz direto a flexão de cotovelo. Não faz a depressão das escápulas. Então vocês têm que, antes de puxar a barra, antes de fazer a flexão de cotovelo,
vocês têm que primeiro fazer a depressão dos ombros, depressão das escápulas. Então como que seria isso? Ó, esse movimento aqui, ó. Ó, estou com a musculatura do dorsal alongada, certo? E aí o que eu vou fazer? Depressão das escápulas. Ó. Depois que eu fizer a depressão das escápulas, e somente depois, eu faço a flexão de cotovelo. Vou mostrar aqui agora para vocês na prática. Foca aqui nas minhas costas. Então, ó, em vez de eu apenas puxar a barra, antes de eu flexionar o cotovelo, eu vou fazer a depressão das escápulas. Depois que eu fizer a depressão das escápulas, aí sim eu puxo a barra. Muito bem, eu vou explicar o porquê disso. Esse movimento que a gente faz inicialmente de depressão dos ombros, o músculo que colabora para com que eu faça esse movimento de depressão dos ombros é exatamente o latíssimo dorso. Então, antes de eu flexionar o cotovelo, quando eu faço esse movimento de depressão das escápulas, eu estou agindo, usando bastante, ativando bastante essa musculatura. E aí sim, depois que eu já ativei ela bastante fazendo a depressão, aí eu faço a flexão de cotovelo e, obviamente, vou continuar a ativar muito a musculatura dorsal. Lógico, quando eu faço a depressão das escápulas, eu também estou usando outros músculos, como por exemplo o deltóide posterior, tá? Todos os exercícios que vocês fizerem de puxadas e remadas, vocês vão estar ativando o deltóide posterior. Só que o foco em todos os exercícios de puxadas e remadas é o latíssimo dorso. Lógico, quando... Então vamos supor, esse aqui no caso, ele preza pela musculatura do latíssimo dorso, mais na lateralidade, na largura do dorsal. Quando você faz remadas, você preza mais pelo volume do dorsal, não tanto pela lateralidade. Então tem algumas diferenças, tá? Mas independente disso, você acaba usando alguns músculos, como por exemplo, deltóide posterior, trapézio. Pessoal, esse é um movimento que, para a grande maioria das pessoas que nunca fizeram desse modo, vai ter dificuldade. Então você pode fazer alguns treinos antes de você fazer o pulo em frente. Como que seria? Você vai colocar uma carga baixa, isso na série de aquecimento você já pode usar essa técnica. O que você vai fazer? Você não vai fazer um movimento completo, você não vai fazer flexão de cotovelo, você vai apenas fazer a depressão das escápulas. Então você está aqui com a barra, ó, faz umas 2 séries de 20 repetições, aí depois você pode fazer mais 1 ou 2 séries com uma carga um pouquinho maior, para você poder aquecer a musculatura. E aí sim, depois você faz a primeira série com uma carga ainda maior, né? E fazendo a depressão das escápulas para depois fazer a flexão de cotovelo. Muito bem, agora vamos ao segundo segredo. O segundo segredo é a coisa mais difícil que tem para você poder ativar a musculatura dorsal. Isso você vai ter que treinar um pouquinho mais, tá? Porque é uma questão muito de mindset que você vai aplicar durante a execução do exercício. Então você vai ter que se concentrar bastante, focar bastante, para você conseguir utilizar esse segundo segredo que eu vou passar aqui para você agora. O segundo segredo é o quê? É você empurrar com o braço, em vez de apenas focar em puxar a barra, né? E eu posso falar de um modo mais didático também, mais fácil de vocês entenderem. Vocês têm que pensar em dar cotovelada para baixo, né? Então o que seria isso? Quando você apenas puxa a barra, você joga muito foco nas mãos, consequentemente na musculatura do antebraço e do bíceps. E aí você acaba tirando muito trabalho do dorsal. Essa técnica de você empurrar o braço para baixo, ou seja, dar a cotovelada, vai fazer com que você diminua a ativação dos antebraços e do bíceps e aumente bastante a ativação do dorsal. Então como que seria? Ó, imagine que tem alguma coisa aqui que eu tenho que empurrar para baixo, né? Eu tenho que fazer força focando no braço, no cotovelo. Então, desse modo, eu tiro o foco da minha mão. E aí não vou pensar em apenas em puxar. Nesse caso, o meu objetivo é o quê? É empurrar o que está aqui abaixo do meu braço. Eu tenho que empurrar para baixo. Eu tenho que empurrar para baixo.
Um outro modo de você também poder aplicar essa técnica de um modo mais simples, imagina que tem algo aqui, ó, seu maior inimigo, que você tem que dar cotovelada nele. Seu objetivo não é puxar barra, seu objetivo é dar cotovelada nele. Ele está aqui embaixo de você. Agora eu vou mostrar isso aqui para você na prática. Vamos lá. Pode vir aqui atrás para eu mostrar para o pessoal. Então, primeiro você faz a depressão da escápula, conforme eu te falei. Aí agora, ó, eu não vou apenas pensar em puxar a barra, eu vou pensar em empurrar os meus braços para baixo. Eu estou focando em empurrar meus braços para baixo. Igual se eu tivesse algo embaixo dos meus braços, eu preciso empurrar para baixo. Ou igual se eu estivesse tendo que dar uma cotovelada em alguém que estivesse abaixo dos meus braços. Então, isso você vai adquirir, né? Você vai conseguir colocar esse segredo cada vez mais em prática. Obviamente, quanto mais vezes você for treinar esse exercício e mais aplicá-lo, tá? Então, não é uma coisa que com estrela de dedos você já vai conseguir aplicar com perfeição. Com algumas semanas você vai melhorar um pouco, com alguns meses você vai melhorar mais ainda. Para você poder aplicar essa técnica de forma 100%, às vezes pode levar 6 meses, 1 ano. Vai depender da propriocepção corporal que você tem, coordenação motora, mindset, conexão mente-músculo, entre outros. Mas uma coisa é certa, o seu treino de dorsal vai mudar 101% você aplicando esse segundo segredo. Vamos agora ao terceiro segredo. O terceiro segredo é cotovelo na lateral do tronco. O que seria isso? Vou mostrar na prática. Esse daí, pessoal, é bem mais fácil de vocês aplicarem, tá? Em 2, 3 semanas praticando, vocês já vão melhorar bastante. Então, o que as pessoas fazem? Ó, elas puxam a barra e olha onde vai o cotovelo. O cotovelo está indo para trás, tá vendo? Ó? Quando você joga o cotovelo para trás, você dissipa a força nesse movimento. E aí você acaba tirando o foco e a ativação muscular, ou melhor, parcialmente dela, ao fazer isso. O que você deve fazer então? Jogar os cotovelos na lateral do tronco. Como que você faz isso? Em vez de você jogar os cotovelos para trás, você vai direcioná-los, olha só, na lateral do tronco. Na lateral do tronco. Existe uma estratégia para vocês conseguirem aprimorar isso de forma muito mais fácil, tá? Inclusive eu fiz um vídeo exclusivo sobre esse terceiro segredo. Inclusive se vocês quiserem procurar aí no canal, se chama assim, um grande erro no puxado à frente. Então, sempre quando vocês forem precisar qualquer vídeo meu, digita lá, Dan Champions, mais o tema. Nesse caso, Dan Champions, um grande erro no puxado à frente. Porque você vai ter que fazer um alongamento específico para peitoral, porque a maioria das pessoas tem a musculatura do peitoral encurtada. E elas vão ter dificuldade em fazer isso, mesmo que elas tentem, né, seguir essa recomendação que eu estou dando para vocês, esse segredo, que é cotovelo lateral do tronco. Quando ela for fazer, vai ser muito difícil ela conseguir jogar na lateral do tronco, a não ser que ela não tenha encurtamento no peitoral. Então, você vai fazer por algumas semanas esse alongamento antes do treino de dorsal e você vai ver que vai ser muito mais fácil de você conseguir jogar o cotovelo lateral do tronco. Então pesquisa lá que eu fiz um vídeo exclusivo sobre isso, mostrando o alongamento, dando várias dicas muito legais. Vocês vão adorar. Muito bem, já vou mostrar agora o quarto segredo para vocês, mas antes deixa eu perguntar, se está gostando desse vídeo, então aproveita a oportunidade e se inscreva agora no meu canal para você ter conteúdos como este, que possam lhe ajudar a você chegar no seu objetivo da melhor forma possível, mais rápida e obviamente prevenir lesões. E lá tem diversas dicas, não apenas sobre dorsal, sobre todos os músculos, diversos treinos diferentes. Tem uma série inclusive que se chama Série Execução Perfeita, em que caso você não saiba fazer esse exercício de perfeição, recomendo você procurar lá. Você vai digitar Dan Champions, Série Execução Perfeita, ou você pode digitar diretamente o nome do exercício. Dan Champions, pule frente. E aí vocês vão ver a execução perfeita desse exercício. Muito bem, vamos agora ao quarto segredo. O quarto segredo é
encurtar a musculatura dorsal ao máximo. Como que seria isso? Então, as pessoas... Pode vir aqui do lado, na minha lateral, para mostrar para o pessoal. Então, o que as pessoas fazem? Elas descem a barra até aqui, certo? Ok, até aí não tem nada de errado. Só que o que eu vou fazer agora, eu vou jogar no final aqui da fase concêntrica, e que a minha musculatura já está bastante encurtada, eu vou encurtá-la ainda mais. O que eu vou fazer? Eu vou jogar os meus ombros para trás e para baixo. Seria isso aqui, ó. Vocês vão observar que o meu peitoral, quando eu fizer esse movimento de encurtar ainda mais a musculatura dorsal, vocês vão observar que o meu peitoral ele vai subir. O meu ombro vai ainda mais para trás, ainda mais para baixo, e simultaneamente a isso, o meu peitoral sobe. Então como que seria? Ó, ao invés de só fazer isso, olha agora. De novo, ó. Desci. Eu vou jogar para trás e para baixo os meus ombros e o peitoral automaticamente vai subir, ó. Ó o movimento. Quando eu faço isso, eu encurto o máximo possível a musculatura dorsal. E aí, nesse caso, eu entro em insuficiência ativa. Insuficiência ativa o quê? É quando eu não consigo promover mais nenhum movimento no final da fase concêntrica. E isso equivale ao máximo de encurtamento muscular e equivale ao máximo de ativação do músculo na fase concêntrica, que é quando eu faço o encurtamento da musculatura. Quinto segredo, alongar o dorsal ao máximo. Na dica anterior eu estava falando de encurtar o máximo possível o dorsal. Agora é o inverso, eu vou alongar o máximo possível. Como que seria isso? Então, quando o pessoal faz esse exercício, né? Aqui é o final da fase excêntrica, certo? Até aí não tem nada de errado também. Só que para pensar, aqui eu estou no meu alongamento máximo dorsal? Com certeza não, vou mostrar para vocês. Olha só. Aqui eu estou alongando o máximo possível. Aqui encurtando o máximo possível e aqui alongando o máximo possível. Repare que dessa posição para essa aqui, ó. Vem agora aqui nas minhas costas para você poder mostrar pro pessoal. Que aí dá pro pessoal ver um pouquinho melhor. Aqui, ó. Aqui eu estou alongando, certo? Só que olha só o quanto eu posso alongar mais, ó. Tá vendo? Olha a diferença daqui para cá. Agora vem aqui do meu lado de novo. Só que um detalhe importante, pessoal. Quando vocês chegarem no final da fase excêntrica, em que vocês vão usar esse segredo que eu passei para vocês, ou seja, alongar o máximo possível, quando vocês forem descer a barra, ó, você tem que ir para trás, senão vai bater na sua testa, no nariz. Então, desceu. Depois que alongou tudo, você vem um pouquinho para trás, ó, e desce. Aí volta na excêntrica, alonga tudo, joga o corpo um pouquinho para trás e faz a concêntrica. E vocês alongando o dorsal o máximo possível, nesse caso agora vocês vão entrar em suficiência passiva. Ou seja, quando vocês chegam no final da fase excêntrica e a partir daí não é possível promover mais nenhum movimento. E isso também vai fazer com que você ative ainda mais a musculatura e com isso você vai ter resultados ainda melhores de hipertrofia e também ganho de força. Agora vamos ao sexto segredo. O sexto segredo é pico de contração. Pico de contração é uma técnica avançada, também conhecida como peak contraction. Inclusive eu fiz vídeo aqui no canal falando exclusivamente dessa técnica avançada que dá para você aplicar em diversos exercícios. Qual a função do pico de contração? Valorizar ainda mais o final da fase concêntrica. Então, o quinto segredo que eu falei aqui para vocês, que é de valorizar a fase concêntrica, ou seja, eu promover o máximo, aliás, o quarto, né? O quinto foi do alongamento. O quarto segredo foi, no final da fase concêntrica, eu encurtar ainda mais a musculatura dorsal. Ou seja, fazendo com que os meus deltóides vão para trás e para baixo. E, consequentemente, o meu peitoral sobe. Só que, além disso, eu vou usar também um pico de contração para valorizar ainda mais o final da fase concêntrica. Então, como que seria isso?
Quando eu chegar no final da fase concêntrica, eu vou segurar por 3 segundos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, com essa técnica, eu consigo ativar ainda mais a musculatura no final da fase concêntrica, eu dou um estímulo mais exacerbado e isso também vai me levar a melhores resultados de hipertrofia e ganho de força. Muito bem, pessoal, eu já vou mostrar o 7º e último segredo para vocês, mas antes, fiquem até o final do vídeo que vocês ainda vão ver as dicas do Dan. Nesse vídeo serão 2 dicas sensacionais, aquelas dicas que vocês não vão ver em lugar nenhum. Então, aguardem e confiem. Muito bem, vamos lá agora ao 7º e último segredo para você construir dorsal fantástico, incrível. É você alongar a musculatura dorsal em 2 momentos do treino. Como que seria isso? Primeiramente deixa eu explicar o porquê. Você vai fazer um exercício de alongamento entre as séries, tá? Esse alongamento serve para quê? Para você aumentar a percepção da musculatura dorsal. Você aumentando a percepção da musculatura, você consegue ativar ela mais durante os seus treinos. Também para você promover mais microlesões na musculatura, pois quando você alonga a musculatura durante o treino, inclusive tem uma técnica avançada que chama FST7, em que o propósito é você, entre algumas séries, você alongar a musculatura, para isso aumentar as microlesões naquele músculo que você está trabalhando. Então como que seria isso? No próprio aparelho que você estiver fazendo dorsal, não importa qual, né? Você vai fazer esse alongamento. Mas assim, você não precisa usar em todos os exercícios, né? Você vai usar em 3 ou 4 momentos do seu treino. Então vamos supor que você vai fazer 4 exercícios para dorsal. Você vai usar apenas uma vez esse alongamento no primeiro exercício, mais uma no segundo, outra no terceiro, outra no quarto. Seria mais ou menos assim. O que você vai fazer? Você vai apoiar uma das mãos no aparelho, apoia a perna, o pé oposto à mão no chão e você vai jogar o corpo lá para trás. Tô sentindo alongar toda aqui a musculatura dorsal. Muito bem, aí depois você vai e faz com o outro braço. E o outro momento para você fazer esse alongamento é quando você acabar todo o treino dorsal. Acabou o treino, vai lá, pode ser em qualquer aparelho, pode ser no espaldar, faz mais um alongamento em cada dorsal e aí finalizou. Muito bem, uma dica que eu dou para você é não usar todos esses 7 segredos simultaneamente, vai ser muito difícil. Então o que eu falo para você? Use 1 ou 2 segredos em um treino, conforme você vai evoluindo, use mais um, mais outro. E aí sim, quando você já estiver dominando quase todos eles, você pode aplicar todos esses 7 em todos os exercícios de puxadas e remadas. Mas, lembre-se, é melhor você dominar a técnica do que você querer utilizar esses 7 segredos e cada um você vai fazer mais ou menos. Não, primeiro esteja fazendo perfeitamente, aí depois sim, você consegue utilizar todos esses segredos nos exercícios. Uma outra dica muito importante, você vai ter que baixar consideravelmente a carga em todos esses exercícios de puxadas e remadas. Principalmente se você for incluir quase todas ou todos esses segredos. Pois pessoal, fica muito mais difícil. E é muito melhor você fazer uma execução perfeita com todos esses segredos que eu passei aqui para vocês e menos carga do que o inverso. Ou seja, fazer com bem mais carga e não ter uma técnica adequada, não utilizar esses segredos que são voltados para alta performance. Então, lembre-se sempre, na musculação, muitas vezes, menos é mais. E pessoal, após vocês usarem um ou mais desses segredos nos seus treinos de dorsal, vocês vão sentir uma coisa que vocês provavelmente nunca sentiram após o treino de dorsal, que é o DMIT, dor muscular de início tardio. A não ser, lógico, quando você era iniciante, provavelmente você sentia no dia seguinte, nos 2 dias seguintes. Mas quem é intermediário, mas principalmente quem é avançado, há muito tempo não sente ou nem se lembra de quando foi a última vez que sentiu o DMT após o treino de dorsal. Conforme eu falei para vocês, né? Nós somos dominantes de braço
e com isso dificulta a gente ativar a musculatura dorsal, e também porque é um músculo que a gente não está vendo trabalhar, né? Não tem como olhar para ele. Então, vocês vão perceber que conforme vocês forem usando esses segredos, principalmente se você usar todos eles, além de você sentir DIMT, você vai sentir muitas vezes por 2, 3 ou até mesmo 4 dias. Existem mais 2 segredos para vocês ativarem ainda mais a musculatura dorsal. Só que esses outros 2 segredos, vocês vão precisar obrigatoriamente de um personal trainer ou de um aluno bastante experiência, de um parceiro de treino para poder te ajudar. Eu vou fazer um vídeo brevemente falando quais são esses 2 segredos. Então confira aqui no canal que esses outros 2 segredos vão ser sensacionais, juntamente com esses 7 que eu passei aqui para vocês. Muito bem, agora eu vou passar para você as dicas do Dan, mas antes, caso vocês queiram me contratar para ser o seu personal trainer ou assessor esportivo, estou aqui para poder lhe ajudar o máximo possível, dar o meu melhor. Inclusive, estou atendendo também aqui nessa academia maravilhosa, que é a Ironberg, a maior academia da América Latina e a melhor do Brasil. Sensacional! Então aqui na descrição vocês vão encontrar um link do meu site e lá vocês vão poder conferir todas as informações. Dica do Dan número 1, volume de treino. Então, como a musculatura dorsal, obviamente, é uma musculatura maior, né? Nós temos inclusive diversos músculos, né? Além do latíssimo dorso, nós também temos romboide menor, romboide maior, redondo menor, redondo maior, trapézio transversal, supraespinhal, infraespinhal, entre outros, tá? Então, se você de repente treina, se você só faz 3 exercícios de 4 séries, por exemplo, você vai fazer 4 ou até 5 se você for mais avançado. Então, vamos dar um exemplo de uma pessoa que já esteja fazendo 5 exercícios de 4 séries para dorsal. E aí, para você, qual a dica que eu vou dar? Nesse caso, você vai treinar dorsal 2 vezes na semana. Mas como vai ser? Na segunda, você já vai começar treinando dorsal, pois quando a gente começa a semana treinando no primeiro exercício, você vai acabar dando mais ênfase. Por quê? Você vai vir de pelo menos um dia de descanso, domingo, ou às vezes até 2, sábado e domingo. Então, na segunda-feira, para a grande maioria das pessoas, é o dia em que elas têm mais energia, mais disposição, né? Então, você vai conseguir fazer um treino ainda melhor. Então, já começa na segunda fazendo o treino de dorsal, e aí você vai fazer 5 exercícios de 4 séries. E aí, você vai dar um intervalo de 4 dias, né? Ou seja, você vai voltar a treinar dorsal na sexta, só que aí você vai fazer só 2 exercícios de 4 séries. Nesse caso, o seu volume acabou aumentando bastante. Você foi de 5 exercícios, né, com 4 séries, que dá 20 séries semanais, você foi de 20 para 28, porque na sexta você fez mais 2 exercícios de 4 séries cada um. Só que aí, como você vai ter dado um intervalo muito bom, né, de segunda para sexta, a sua musculatura, você que já é avançado, ela vai conseguir provavelmente se recuperar. E aí, nesse caso, você consegue dar mais uma ênfase no dorsal. Agora, lógico, se chegou na sexta-feira, você ainda estiver sentindo a musculatura, ainda estiver sentindo DIMT, aí, nesse caso, não treine mais dorsal essa semana e aí volta a treinar na semana que vem, na segunda-feira. Agora, a dica é para você que, por exemplo, tem um treino ABC2X. Então, vamos supor que você treine dorsal 2 vezes na semana, segunda e quinta, por exemplo. E aí, tanto no treino da segunda como no da quinta, você faz 2 exercícios de 4 séries. O que você vai fazer agora? Você vai continuar treinando 2 vezes na semana, segunda e quinta, só que ao invés de fazer 2 exercícios de 4 séries, você vai fazer 3 exercícios de 4 séries na segunda, e na quinta a mesma coisa. Ao invés de fazer 2, você vai fazer 3 exercícios de 4 séries também. Dica do Dan número 2. Se você treina de manhã, um dia antes, né, na janta você vai ingerir mais carboidratos, pois desse modo você vai ter mais glicogênio muscular para poder usar durante o exercício. Isso vai fazer com que você tenha mais força, mais disposição, e isso vai se reverberar em maiores cargas, né, carga de peso, e conforme a maioria de vocês já sabe, conforme você aumenta a carga de peso, isso aumenta o volume load. Volume load é o quê? É o número de séries versus o número de repetições versus a carga de peso. Então, se a carga de peso está maior, mantendo o mesmo número de séries e repetições, o seu volume load vai ser maior também. Agora, suponhamos que você treine à tarde, aí você, no café da manhã, vai ingerir mais carboidrato.
para poder dar ali pelo menos 5, 6 horas, 7 horas, para poder você conseguir utilizar essa reserva de glicogênio muscular no seu treino da tarde. Agora, suponhamos que você treina à noite. Aí, nesse caso, você vai ingerir mais carboidrato no almoço. Agora, eu gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários uma nota de 0 a 10, para eu poder cada vez mais fazer vídeos melhores para todos vocês. Pessoal, vocês vão levar apenas 3 segundinhos. Só coloca lá um número de 0 a 10. Você deixando de utilizar esses 7 preciosos segredos vai fazer com que você tenha muita dificuldade em continuar hipertrofiando seu dorsal. Então, passe a utilizar no seu próximo treino de dorsal, pois aí você vai ver que os seus ganhos vão ser grandes e rápidos. Mais 2 coisas importantes. Se inscreva no canal, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e também ative o sininho para você ficar sempre por dentro das novidades que eu preparo para todos vocês com muito amor, carinho e dedicação. E a última coisa, que eu fiz um vídeo falando exatamente do pulley frente. É o melhor vídeo que mostra a execução perfeita e todos os detalhes, dicas de alta performance para você utilizar nesse exercício maravilhoso, que é o melhor exercício para você alargar as suas costas. Então, clica aqui nesse vídeo que vocês vão conferir todos os detalhes sensacionais. Então já sabem, né? Vamos que vamos? Vamos para cima?